Olá, amigos internautas, Shalom Aleichem, paz seja convosco. Mais uma vez estamos aqui com vocês para continuarmos a falar sobre o povo de Israel, a nação sacerdotal, o ingresso dos gentios na comunidade, como é que isso se dava e como é que isso se mantém. Esse é mais um programa Café com Orochi. No programa anterior, ou nos programas anteriores, nós falávamos com vocês a respeito de ensinamentos importantes. Claro que a Torá totalmente é importante. A Torá, eu tenho dito, é uma revelação progressiva da vontade de Deus. Ela foi dada a princípio de forma oral e depois no Monte Horebe, Deus passa a Torá já completa para o povo de Israel, com o qual Deus faz então uma aliança. E nos textos que nós lemos, estava claro que quando o nosso povo saiu do Egito, muitos egípcios voluntariamente os acompanhou e estava com eles no deserto. E outro fato importante, então a gente vê a presença do não-judeu, e a gente explicava para vocês que o não-judeu estrangeiro, qual que é a diferença entre um ger, um nerrar, e um goi e um gentil? O gentil é aquela pessoa das nações que não tem nenhum, ou nunca teve, ou não tinha nenhum relacionamento com o povo de Israel. Agora, aqueles que conviviam com o povo de Israel, mesmo os egípcios, eram chamados de estrangeiros. E isso é muito importante, porque somente o gentil, somente nesse estágio de estrangeiro, é que ele tem a oportunidade de alcançar, vamos dizer assim, a vida eterna, como é o caso de hoje, e também de fazer parte do povo. Lá no caso mais antigo, no caso, por exemplo, de Abraão, a gente vê que Abraão faz uma aliança com Deus, aos 99 anos, 24 anos depois, vem o selo da fé, que é a circuncisão, e Abraão é circuncidado, igualmente o seu filho e todos os seus servos, certo? Então aqueles servos de Abraão também eram gentios, mas também tiveram a oportunidade de unir-se a Abraão através daquele pacto. E esse povo que sai do Egito, o que acontece? Esse povo chega no deserto, passa pela primeira experiência com Deus ali na questão dos mandamentos, na questão do sábado, no capítulo 16 de Êxodo. E ali o povo de Israel conhece o mandamento de Deus. E depois, em Horebe, Deus então se revela plenamente ao nosso povo, mediante aquela aliança que fez com o povo, onde o povo de Israel disse: tudo que o Eterno disser, faremos e obedeceremos. Uma coisa importante também, nesse sentido, quando Deus fala ali daquela aliança, veja bem o que está escrito lá em Deuteronômio 5:3. Não foi com os nossos pais. Israel fazendo então uma referência a Abraão, Isaque e Jacó. Não foi com nossos pais, eu estou apenas fazendo uma recapitulação, que Deus fez esta aliança, que o Senhor fez essa aliança
mas sim conosco, todos nós que hoje aqui estamos vivos. Então, a revelação da Torá, a revelação do sábado, do Shabat, foi feita aqui com Israel, com o povo de Israel, e como está escrito, não foi com os nossos pais, tá? Com Abraão foi feita uma outra aliança. E nós temos depois, no capítulo 29 de Deuteronômio, que ele fala: vós estáis hoje todos perante o Senhor vosso Deus, os cabeças de vossas tribos, vossos anciãos e vossos oficiais e todos os homens de Israel, os vossos meninos, as vossas mulheres e o estrangeiro que está no meio do vosso arraial, desde o vosso rachador de lenha até o vosso tirador de água. Então a gente vê aqui a presença do egípcio, do estrangeiro que acompanhou o povo de Israel ali, né? E o versículo 12 fala: para que entres na aliança do Senhor teu Deus e no juramento que hoje o Senhor teu Deus faz contigo. Então, esses estrangeiros também, eles entraram ali naquela aliança. Então, Deus nunca rejeitou o gentil. Nunca deixou o gentil de lado. E nessa recapitulação a gente vai lembrar que no caso lá de Isaías, por exemplo, foi dito que, vamos ver aqui, Isaías, no caso, por exemplo, de Jeremias, depois nós vamos a Isaías, quando Deus fala de fazer uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá, ali não aparece gentios. Não está claro, vamos dizer assim, não está claro naquele texto, quando fala que Deus vai fazer uma nova, ou vai renovar. Essa nova aliança não é que era outra aliança, era a mesma. Só que era a renovação da aliança, feita lá em Horebe. E ali fala com a casa de Israel e com a casa de Judá. Nós vamos ver que em Isaías 56, quando fala do estrangeiro, é muito importante, fala do sábado, lembrando então que o sábado foi dado como um sinal de identificação entre Deus e o seu povo. O sábado não é sinal para as nações, até porque as nações não têm o Deus de Israel por Deus, muito embora alguns digam até que tem, que servem o Deus de Israel, mas não servem, porque não conhecem a sua lei, não tem a sua lei no coração, não tem a Torá no coração, não tem conhecimento dos mandamentos de Deus. Então, como é que pode estar servindo o Deus de Israel se não tem conhecimento desse Deus? Então, Isaías 56, falando do estrangeiro, no versículo 6 diz assim: aos estrangeiros que se chegam ao Senhor. Então você vê novamente frisando que não é o gentil que não tem nenhum conhecimento, que não tem nenhuma proximidade. Estrangeiro é todo gentil que tem proximidade com o povo, que tem uma certa convivência com o povo de Israel. Esse estrangeiro é que vai se achegar ao Senhor. Aos estrangeiros que se chegam ao Senhor para o servirem e para amarem o nome do Senhor, sendo desse modo servos seus, sim, todos os que guardam o sábado, não o profanando, e abraçam a minha aliança. Então, não basta o estrangeiro dizer, ou o gentil que muitas vezes diz que serve a Deus, ele tem que abraçar essa aliança, essa mesma aliança que Deus fez com Israel.
Ele tem que abraçar essa aliança. E essa aliança é o cumprimento da Torá. Porque é isso que está lá em Jeremias 31 a 34 e em Romanos na carta aos Hebreus, capítulo 8. É a renovação daquela mesma aliança, com a colocação da Torá, da minha Torá, da Torati, nos corações daqueles que abraçassem. Então, o estrangeiro tem que abraçar a aliança. Aí depois ele fala que não diga o estrangeiro, não diga, de todo me apartará o Senhor do seu povo. Por que ele diz isso? Está aqui no primeiro versículo, no versículo 3. Não fale o estrangeiro que se houver chegado ao Senhor, dizendo, o Senhor com efeito me separará do seu povo. Veja bem, o estrangeiro, o gentil convertido, o gentil que vive o processo de conversão, que é o estrangeiro, ele não pode pensar que ele vai ser apartado do povo. Então não existe, eu explicava, não existe uma igreja gentílica, formada só de gentios. Nunca existiu uma comunidade, um povo formado só de gentios. Isso nunca existiu. Nem lá no passado, nem no período pós-Yeshua, nunca existirá um povo apartado do povo de Israel. E nem no Olam Rabá, ou nos dias do Mashiach, no reino vindouro. Gentil não se apartará do povo. Nós cantamos todos os sábados, que mit Sion tetsetorá, porque de Sião sairá a lei, e a palavra do Senhor de Jerusalém. Então, as nações se unirão ao povo de Israel no reino vindouro. Então, o gentil não se separa do povo. E, ao fazer parte do povo, então, o sábado é correto esse gentil guardar o sábado. O que não tem nenhum sentido. Veja bem, eu não sou contra aquele que não é chegado ao povo de Israel, que não tem esse link com o povo de Israel. Eu não sou contra ele guardar o sábado. Ele cumprir certas leis alimentares, muito embora ele não as cumpra corretamente, nós vamos ver daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é que não tem nenhum sentido ele cumprir. Então tem aí umas poucas, no meio do universo de religiões, que não guardam o sábado, tem algumas que guardam, achando que estão agradando a Deus, que é um sinal entre Deus, e não é. O Shabat é um sinal entre Deus e o seu povo, e as leis de alimentação também são específicas do povo de Israel. E não tem nenhum sentido aquele que esteja vivendo uma religião guardar o sábado e não comer certo tipo de comida se ele não tiver nenhum link com o povo de Israel. Porque isso aí é um sinal específico entre Deus e Israel. Então, com isso nós vimos então que não é possível um estrangeiro ficar fora do povo. Nesse texto de Isaías mesmo, no 56 de Isaías, versículo 8, diz o seguinte: assim diz o Senhor Deus que congrega os dispersos de Israel. Ainda congregarei outros aos que já se acham reunidos. Quem são esses outros que Deus prometeu congregar com o seu povo aos que já estão reunidos? Nós vamos ver. Obviamente, essa é uma profecia falando já dos tempos da nova aliança, dos tempos de Yeshua. Vamos continuar
Nós vamos agora fazer menção rapidamente de alguns textos. Por exemplo, Yeshua falou: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. A mim me convém conduzi-las, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. Não existe congregação gentílica. Isso é um engano. Não existe. Quando João aparece imergindo o povo, ou batizando o povo, como queiram, João começa ali, já dá o pontapé inicial da formação da nova aliança, chamando o povo ao arrependimento, ao cumprimento da Torá. Ali estava se formando a comunidade da nova aliança, que nós vamos ver, interessante, em Atos 15, como é que os apóstolos chamam essa nova comunidade que estava se estabelecendo, que era uma comunidade judaica, não era uma outra comunidade. Yeshua não fundou uma outra religião fora do judaísmo, meus amigos. Não. Ele deu continuidade. Mas é uma comunidade formada por israelitas arrependidos, sinceros e voltados para Deus. É isso que é a comunidade de Yeshua. Então ele fala da união de outras ovelhas, aí vem o Caifás também profetiza, que ele ia reunir em um corpo, ia morrer não somente pela nação. Olha só, um sumo sacerdote profetizando isso, que alguém ia morrer pela nação. Ó. Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um homem pelo povo, e não venha perecer toda a nação. Muita gente fala que ninguém pode morrer pelo outro, mas está aqui. Caifás falando que isso podia acontecer. E aí, na sequência, no versículo 51 de João capítulo 11, ele fala, mas não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo. Veja que a congregação de Yeshua foi chamada de corpo. Um corpo e muitos membros. E Caifás fala isso, para reunir em um corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Não apenas fazendo menção aos filhos de Israel, mas também aos gentios, que haveriam de se converter. E agora sim eu quero ler com vocês Atos capítulo 15, verso 16 e 17. Veja que profecia interessante. Cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. Tabernáculo de Davi. Lembrando que essa congregação aqui de Curitiba é o rei Davi. É o tabernáculo de Davi, né? A casa de Davi. Então diz assim, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi. E, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. A comunidade de Yeshua, o judaísmo de Yeshua, aquele segmento judaico de Yeshua, ele foi nada mais nada menos que uma restauração do povo de Israel. A restauração. Voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. Agora o 17, Atos 15, 17. Para que os demais homens, vejam bem, para que os demais homens, quem são os demais homens? Busquem ao Senhor. Eu vou restaurar o tabernáculo de Davi? Eu vou criar esse povo dentro do meu povo, o povo da nova aliança? Para que
os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios, olha só, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Olha aqui a extensão agora, que Jeremias não fala lá no capítulo 31 a 34. Olha aqui, mencionado aqui, que dentro desse tabernáculo restaurado, haveria um espaço para os gentios que estavam invocando o nome do Eterno. Então, não tem uma igreja gentílica, tá? Esses gentios seriam incorporados nesse tabernáculo restaurado, que é a comunidade Yeshua. Atos 15, verso 16 e 17. João capítulo 2, verso 2 diz assim: e ele, Yeshua, é a propiciação pelos pecados, e não somente pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. Então, não é à toa que a gente vai encontrar que o gentio, que não há diferença mais na palavra dos apóstolos entre judeu e gentil convertido. Não há mais diferença, porque ambos são justificados pelo sacrifício de Yeshua. São justificados pela fé, porque você veja bem que mesmo os judeus que guardavam Torá, eles creram em Yeshua. Então eles foram justificados pela fé, receberam a imersão em nome dele e receberam o Ruach HaKodesh. Olha, é muito importante essas coisas. Nós vamos ver o que mais que nós vamos acrescentar aqui para vocês hoje. No capítulo, um capítulo importante é o capítulo 15 de Atos, que fala nós vamos ver aqui, que fala de que alguns judeus queriam circuncidar os gentios, no caso, por exemplo, dos Gálatas. Queria que esses gentios fossem circuncidados já no início da conversão. E é isso que muita gente não entende. Muita gente lê o livro de Gálatas, vai contra a circuncisão física, exatamente por não entenderem o assunto. O tema lá em Gálatas, lá na Galácia, era que alguns judeus, e nós vamos ver aqui, o capítulo 15, verso 1 diz: alguns indivíduos que desceram da Judéia ensinavam os irmãos: se não vos circuncidardes segundo o costume de Moisés, não podereis ser salvos. Veja bem, esses ensinamentos não eram dados pelos apóstolos, eram dados por alguns indivíduos que entravam ali, que estavam ali infiltrados no meio da comunidade da congregação de Yeshua na Galácia. Eu vou ler o 24 aqui para vocês verem, que vai dar mais alguns detalhes. Visto sabermos que alguns que saíram de entre nós, olha, veja bem que esses judeus que estavam tentando implantar a circuncisão no início da conversão, no início, eram ou se tratavam também de alguns judeus que estavam no meio dos apóstolos. O verso diz: visto sabermos que alguns que saíram de entre nós
sem nenhuma autorização, vos tem perturbado com palavras, transtornando-vos, ou transtornando a vossa alma. Agora, esses judeus aqui, eles estavam certos? Não, eles estavam errados. Por que eu posso dizer que estavam errados? Porque, veja bem, o que acontecia quando um gentil começava o processo de conversão? Antes, eu não estou falando da conversão completa, incluindo Yeshua. Ele frequentava uma sinagoga. Esse gentil entrava numa sinagoga, e ali ele começava a frequentar e aprender Moisés, aprender a Torá. Não era colocado circuncisão para ele. Primeiro ele ia conhecer. Como é que eu posso provar isso? Simples. Baseado em Cornélio. Porque Cornélio, quando Deus manda ele procurar Pedro, lá em Atos capítulo 10, quando Deus manda Cornélio procurar Pedro, Cornélio não era circuncidado. Tanto é que no capítulo 11 de Atos, nós vamos ver que a reação da congregação de Yeshua foi contra Pedro. Entraste em casa de varões incircuncisos e comeste com eles. A reação da congregação foi contra. Então, isso significa que Cornélio e os seus, que eram estrangeiros, que eram oficial de Roma ali em Israel, não eram circuncidados. No entanto, quando Deus se manifesta a Cornélio, já depois, obviamente, de algum tempo, o que é dito? As tuas orações chegaram a Deus, foram ouvidas, as tuas esmolas. E aqueles mesmos homens que foram chamar Pedro, que foram comunicar a Pedro, dizer a Pedro, ó, Cornélio está te aguardando na casa dele. Ele foi avisado por um santo anjo, para que ouvisse as suas palavras. Cornélio é um justo. É um tzadik. Tzadik. E o que é um tzadik? Tzadik é alguém que cumpre a Torá, que vive a Torá. Ninguém pode ser chamado de tzadik se não cumprir a Torá. Como é que é justo que não cumpre a Torá? E Cornélio foi chamado de justo. Olha, as tuas orações foram ouvidas. Eu vou ler aqui para vocês, porque eu gosto de mostrar o texto. Vocês podem acompanhar comigo aí em Atos capítulo 10. O versículo 1 diz assim, o versículo 1 diz assim: morava em Cesareia um homem de nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana, piedoso e temente a Deus. Olha como é que era esse gentil Cornélio. Com toda a sua casa, e que fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Mais tarde, ele é citado de novo como um tzadik, e diz que o anjo falando com Cornélio disse:
as tuas orações e as tuas esmolas subiram para a memória diante de Deus. Verso 4. E agora envia mensageiros a Jope e manda chamar Simão, que tem por sobrenome Pedro. Então aí, falando com Pedro, eles dizem novamente que Pedro era um homem justo, um homem temente a Deus. Então o que isso significa? Que o gentil, ele começa a obedecer a Deus, vai conhecendo a Torá e vai obedecendo. Cornélio, tudo indica que ele já era um congregante, frequentava a sinagoga dos seus dias. Há quem diga até que ele é aquele homem, aquele mesmo centurião que teve alguém curado por Yeshua e que foi dito que ele havia construído a sinagoga. Então Cornélio era um seguidor da Torá. Quando ele chegou nesse ponto de justo, o verso 22 diz assim: o centurião Cornélio, homem reto, na outra versão, essa é a versão revista e atualizada, a revista corrigida diz homem justo, homem reto e temente a Deus, e tendo bom testemunho de toda a nação dos judeus. Está vendo? Esse homem, Deus chama ele. Então, isso aqui é uma referência muito boa para quem quer saber quando é que Deus está aprovando alguém. Porque chega uma hora, o gentil começa a servir a Deus, às vezes lá no mundo, tem um contato com a palavra de Deus, ou com alguém que fala da palavra de Deus para ele, e ele começa a obedecer a Deus, e ele vai obedecendo. E aí ele vai queimando etapas, vai lendo a Bíblia, e Deus vai tocando no coração dele. Ele não tem urua nele, habitando nele, porque ele ainda não está pronto, preparado. Mas ele vai ouvindo a voz de Deus e vai obedecendo a Deus cada vez mais. De repente ele se vê obrigado até a mudar de segmento religioso. Ele está em um, mas ele percebe que aquele movimento que ele está já não está mais atendendo o cumprimento da palavra, e ele não quer parar de obedecer a Deus. Ele muda para um outro segmento religioso, e lá, agora encontrei, e ele, de repente, naquele segmento também, ele vai chegar num ponto que ele vai ver que falta alguma coisa, e finalmente ele vai estar num estágio de techuvá, de obediência a Deus, de obediência à Torá, que é exatamente o momento dele, que Deus vai chamá-lo. As tuas orações foram ouvidas. Procura Pedro. E esse gentil, esse estrangeiro, agora vai ser imerso, vai ser batizado em nome de Yeshua, para a remissão dos seus pecados. Vai receber o Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, porque agora ele está puro, ele está purificado, e isso está aqui em Atos. Não faça tu imundo o que Deus purificou. Naquela visão ali que Pedro teve, o anjo fala a Pedro: não faça imundo o que Deus purificou. Então, Cornélio já estava com o coração purificado. Aí ele recebe a tevilá, a imersão, o batismo. O batismo dele é aprovado por aqueles 6 irmãos que vieram com Pedro, né? Aqueles 6 aprovam o batismo dele. E ele é recebido na congregação de Yeshua. Esse foi o primeiro gentil recebido. Agora eu quero que você, internauta, pense numa coisa. Se era plano de Deus criar uma igreja, uma comunidade, uma querrilá gentílica, formada de gentios, por acaso não era esse o momento apropriado? O que você acha? Por que
colocar Cornélio na comunidade judaica ali de Yeshua. Olha todo o problema que Deus teve que vencer a resistência de Pedro, quebrar aquela coisa que havia em Pedro que não era errada. A não aproximação dos judeus com os gentios, ela foi proibida na Torá, para que não se envolvesse com a idolatria. A gente tem que lembrar lá o que Bilam, ou Balaão, fez. Colocou mulheres em contato com o povo de Israel, né? E levou parte do nosso povo de Israel à idolatria. Pinehas teve que entrar em ação e atravessar lá um casal à espada para cessar a mortandade no meio do nosso povo. Então o relacionamento do israelita com o gentil que não conhece a Torá é muito perigoso. Não era errada aquela maneira de Pedro pensar. Mas o que talvez Pedro não imaginasse é que agora era o tempo dos gentios, da comunidade gentílica, se achegar a Deus. E que havia homens justos também, já entre os gentios. Homens que estavam preparados. Então, Cornélio é recebido naquela comunidade. Mas a minha pergunta é essa. Se era plano de Deus ter uma igreja de gentios, só de gentios, gentílica, não era esse o momento? Talvez do anjo dizer, Cornélio, é o seguinte, Cornélio, levanta a cabeça, você vai ser o pastor Cornélio, o bispo Cornélio, o apóstolo Cornélio, e você vai liderar a minha comunidade gentílica. Não seria o caso? Mas não foi. Deus coloca Cornélio na mesma congregação. E aí, nós vamos falar um pouquinho mais aqui de Atos 15. Mas vocês vejam bem uma coisa. Romanos. Nós vamos ler um pouco de Romanos. Vamos ler um pouco de Atos e um pouco de Romanos, né? Vamos ver aqui Atos capítulo 15. Atos 15. O que será que diz Atos 15? O que estava acontecendo? O que estava acontecendo? Vamos ver Atos capítulo 15. Os apóstolos se reuniram em Jerusalém. Vamos ver aqui. Atos capítulo 15, você pode abrir aí conosco. Os apóstolos se reuniram em Jerusalém por aquela questão da imposição por parte de alguns da circuncisão. Lá na Galácia. No versículo 3, a gente já leu aí que alguns indivíduos desceram da Judéia, ensinavam os irmãos a respeito da circuncisão, né? De uma maneira equivocada, né? Agora veja aqui o que diz o versículo 2 em diante. Tendo havido da parte de Paulo e Barnabé contenda e não pequena discussão com eles, resolveram que esses dois e alguns outros dentre eles subissem a Jerusalém aos apóstolos e presbíteros com respeito a esta questão. Enviados, pois, e até certo ponto acompanhados pela congregação, atravessaram as províncias da Fenícia, Samaria, chegando e narrando
a conversão dos gentios, causaram grande alegria aos irmãos. Tendo eles chegado a Jerusalém, verso 4, 15 e 4, foram bem recebidos pela Querrilá, pela congregação, pelos apóstolos, pelos zaquenim, pelos presbíteros, e relataram tudo o que Deus fizera com eles. Insurgiram-se, entretanto, alguns da seita dos fariseus, que haviam crido, é o que eu falei no começo, né? Dizendo, é necessário circuncidá-los e determinar-lhes que observem a lei de Moisés. Então se reuniram os apóstolos e os presbíteros, os zaquenim, para examinar a questão. E havendo grande debate, Pedro tomou a palavra e lhes disse, irmãos, vós sabeis que desde muito tempo Deus me escolheu dentre vós, para que, por meu intermédio, ouvissem os gentios a palavra do evangelho e crescem. Então Pedro aqui, eu acho até interessante que, a princípio, realmente foi Pedro, né, que fez esse primeiro contato com a comunidade gentílica. Foi um trabalho feito por Pedro, né? Então Pedro fala isso, que Deus começou a fazer o trabalho por meio dele. Um outro detalhe importante é a ideia de reunir em Jerusalém os apóstolos, os zaquenim, os presbíteros, os anciãos, para discutir a matéria. Isso é uma coisa muito importante, eu sempre falo em nosso programa, que a nossa comunidade não é dirigida por um só. Isso é muito importante. Salomão já dizia que na multidão de conselheiros há sabedoria. Então, ninguém quis decidir nada sozinho. A gente nunca deve querer decidir as coisas sozinho. Tomar um caminho, tomar um rumo, achar que é de um jeito e toma aquele caminho. A gente já viu, inclusive na nossa época agora, recentemente, há alguns anos atrás, alguém nos deixou. Imediatamente, o próximo passo dele foi dizer que Yeshua não ressuscitou, que Yeshua não ascendeu aos céus. Ressuscitou sim, mas não ascendeu aos céus. Alguém veio e falou isso. Então que Yeshua estaria escondido, né, que ele desapareceu de cena, ressuscitou, desapareceu de cena e estava oculto aos olhos da humanidade. Isso foi no primeiro estágio. É negar Yeshua isso aí, porque negar que Yeshua subiu aos céus, é negar que ele é nosso sumo sacerdote, que ele é nosso mediador, que ele está à direita do Pai intercedendo por nós, é negar tudo isso, já é negar Yeshua. Negar Yeshua não é apenas dizer que não crê em Yeshua, é negar o trabalho dele. Num segundo ponto, essa pessoa começou a negar a morte de Yeshua. Começou a negar a morte de Yeshua no madeiro. Não, ele não morreu. Ele apenas teve lá uma perda de sentidos, uma aparente morte. Foi dado como morto lá no madeiro. E levaram ele, sepultaram ele, mas num determinado momento lá dentro daquela sepultura, ele acordou, voltou, ele não tinha morrido na verdade, e ele saiu dali e foi tocar a vida dele, foi ser um homem comum, um justo, um tzadik, mas viver a vida dele comum lá fora. E é assim que esse homem que nos deixou crê até os dias de hoje. Portanto, nega Yeshua, né? Yeshua que não ressuscitou, que não morreu, não morreu naquele sacrifício, e que não ressuscitou. O que seria Yeshua então? Não é o Messias, obviamente. Então não adianta querer ficar no meio do caminho e dizer, não, a gente crê sem Yeshua. Não crê. Isso é resultado de uma comunidade que é dirigida por uma pessoa só. Lá no Rio de Janeiro, alguém também começou com muita empolgação lá, voltando muito para
para o judaísmo místico, para o Talmud, para tantas coisas, no fim negou Yeshua também. Yeshua não é o Messias. Eu acompanhei isso tudo, porque eu já tenho mais de 50 anos de fé, de ministério, então eu acompanhei essas histórias todas. Mas como é que nós funcionamos? Com um conselho de líderes. Então qualquer assunto que nós temos, qualquer novidade, reunimos o conselho de líderes, a princípio o Beit Din, que é um grupo menor de líderes, dos líderes mais antigos, analisamos esse assunto e depois levamos esse assunto para um conselho de líderes, onde ele é estudado. E foi o que aconteceu em Jerusalém. Paulo e outros apóstolos, e Barnabé, foram para Jerusalém para discutir esse negócio que alguns dos fariseus ali, que haviam se unido à congregação, que depois deixaram, estavam ali querendo implantar a circuncisão no início da conversão dos gentios. E como eu disse, a prova está com Cornélio. Que Cornélio já estava no topo da conversão, no cumprimento pleno da Torá, e não era circuncidado. E isso fecha com o pai Abraão, que começou a servir a Deus com 75 anos, foi declarado um tzadik, um homem que servia a Deus. No entanto, somente aos 99 anos, 24 anos depois, é que Abraão foi circuncidado. E Paulo chama essa circuncisão de Abraão de o selo da fé. Então esses judeus que estavam ali na Galácia querendo circuncidar os gentios estavam errados. Eles estavam querendo exercer um certo domínio sobre os gentios. Tem alguns judeus que gostam disso, de querer exercer um domínio sobre os gentios. E então eles estavam querendo isso aí, mas isso aí não era real nem nas próprias sinagogas, onde os gentios primeiro estudavam por muito tempo a Torá, para depois passarem pelo processo de conversão. Então Paulo se reúne com os demais apóstolos em Jerusalém, com o propósito, e os aqueninhos, os anciãos, para examinar a questão. Isso é um detalhe importante. Tem muita gente aí que fica depositando a fé dele nesses franco-atiradores aí, em mercenários. Uma pessoa só está tomando a direção da vida dele, e essa pessoa mais tarde vai deixá-lo na mão, porque o mercenário ele não tem compromisso com você. O mercenário ele vai dizer, não, você está me seguindo porque você quer, eu não tenho nada a ver com você. Não tem nenhuma responsabilidade. Então tem muita gente que vai atrás dos líderes de internet, vai procurar na internet, mas fulano falou isso na internet, e ele vai atrás. Mas aquele que é sábio não, vai procurar realmente uma instituição de credibilidade, com homens de responsabilidade, tementes a Deus, e vai ouvir esses homens, porque na multidão de conselheiros há segurança. Então Pedro toma a palavra e começa a falar com eles, E ele diz aqui no versículo 8: Ora Deus, que conhece os corações, lhes deu testemunho, concedendo o Espírito Santo a eles, como também a nós nos concedera. Isso aqui foi quando, então, já no fim da prédica de Pedro ali na casa de Cornélio, já chegando o momento da decisão de Cornélio, ou de Pedro batizar, imergir Cornélio para a remissão dos seus pecados, Deus derrama o Ruach sobre Cornélio e os seus, como um sinal ali. Isso aí é um caso, é uma exceção. Normalmente o Ruach, o Espírito Santo é dado depois da Tevilá e não antes, mas ali foi uma exceção, já que o coração de Cornélio já estava purificado pela fé, já estava vivendo a plenitude do cumprimento da Torá, aí foi concedido o Espírito. Então Pedro fala sobre isso, E o verso 9 diz: E não estabeleceu distinção alguma entre eles e nós, purificando-lhes pela fé o coração. Então quando o anjo fala ali a Pedro, levanta-te, mata e come, não faças imundo o que Deus purificou, toma uma atitude
Levanta, mata e come, é o seguinte, vá adiante, Pedro, faça o que a gente está mandando. Está chegando aí uns homens aí, vá com eles, não duvidando. Toma uma atitude, levanta-te, mata e come, toma uma atitude. Porque eu purifiquei pela fé. Aí Pedro foi entender que não eram animais que estavam purificados ali, que eram os gentios que haviam crido. Pedro entendeu claramente isso aí. Então, não chames imundo ao que Deus purificou. Então, quando o gentil Nehar, o Ger, o gentil, o estrangeiro, ele já está vivendo a plenitude do cumprimento da Torá, ele já está purificado. Aí precisa só da Tevilá para a purificação, a remissão de pecados. E é isso que Pedro relata aqui. Então, Pedro continua, dizendo então que Deus não faz mais nenhuma distinção. Você vê ali que entre os animais limpos e imundos ali, Deus falou, mata e come, então Deus não fez distinção ali, mas aquilo ali é só naquela visão. Na verdade, os animais imundos continuam. Senão Deus não podia nem ter usado uma visão daquela se ele tivesse purificado animal, né? Se ele usou os animais na visão é porque havia distinção entre um e outro. Mas Pedro não viu mais distinção quando ele viu que Cornélio era um homem que cumpria a Torá, um tzadik, então ele não viu mais nenhuma distinção, né? E toda a multidão silenciosa passou a ouvir a Barnabé e a Paulo, que contavam quantos sinais e prodígios Deus fizera por meio deles entre os gentios. Depois que eles terminaram, falou Tiago, dizendo, irmãos, atentai nas minhas palavras. Expôs Simão como Deus primeiramente visitou os gentios, né, a fim de constituir dentre eles um povo para o seu nome. Olha, veja bem, eu já tinha falado isso, mas repito. Tiago fala então que Deus visita os gentios, ali naquele primeiro momento com Cornélio, né, para constituir dentre eles, dentre os gentios, um povo para o seu nome. Lembrando então que esse povo, né, ali começando com Cornélio, foi integrado naquela comunidade, não formou uma igreja gentílica ali. Aqueles gentios foram recebidos dentro da comunidade. É óbvio que mais tarde aqueles gentios ali, inseridos na comunidade, receberiam sim a circuncisão, porque a circuncisão faz parte do pacto, né? Lá na Torá você tem que o incircunciso não podia participar de Pêssar. Então ele fica restrito. E nas profecias falam que Deus não vai deixar o incircunciso da carne e do coração entrar no seu templo, no seu tabernáculo, né? Então a gente tem que entender isso aí, que esse sinal seria também, e foi também no passado, colocado sobre os gentios que criam e que se uniam ao povo de Israel. Aí vem o versículo que eu falei, conferem com isto as palavras dos profetas, como está escrito, cumpridas estas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei, para que os demais homens busquem o Senhor, e também todos os gentios sobre os quais tem sido invocado o meu nome. Diz o Senhor que faz conhecidas estas coisas desde séculos. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus. O que isso significa? Não devemos incomodar aqueles que dentre os gentios se convertem, estão no processo de conversão. Então, quando um gentio está no processo de conversão, não é momento para falar em circuncisão. Na verdade, se Abraão levou 24 anos para ser circuncidado, então
Por que essa pressa de querer circuncidar o gentio, estando ele ainda até na desobediência? Porque se ele está estudando, ele está conhecendo, ele não está plenamente purificado. Então não se deve incomodar um gentio que está vivendo o processo de conversão. Quando ele concluir o processo de conversão, quando ele for imerso para a remissão dos seus pecados, ele mesmo irá pedir a sua Brit Milá, a sua circuncisão. Ele mesmo vai pedir. Tá? Não precisa ninguém ficar em cima dele, dizendo que ele tem que se circuncidar. Tá? Ele mesmo vai sentir essa necessidade. Até porque ele vai querer participar de Pêssar. E aí, para se unir àqueles que saíram do Egito, né? Para ter essa união, entra a questão da circuncisão. Então, Tiago continua, então, aqui a explicação. Vamos ver o que diz o verso 20. Capítulo 15 de Atos. Desculpem. Pelo que julgo eu, não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem a Deus, mas escrever-lhes, preste atenção, meu amigo, mas escrever-lhes que se abstenham das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. Olha, esses 4 pontos devem ser ensinados para o estrangeiro, o gentio estrangeiro, que está começando o processo de conversão. Talvez até antes dele começar a guardar o Shabat. Se ele está guardando o Shabat dentro do processo de conversão, é o que eu falei, é válido para Deus. Mas talvez até antes ele entender que ele tem que cumprir estes 4 mandamentos de Atos 15, verso 20. Que se abstenham das contaminações dos ídolos, e aí envolve uma série de coisas. Idolatria não é só você ajoelhar diante de um ídolo, não é só isso. Mas você praticar ensinamentos idólatras, ensinamentos pagãos, é idolatria. Nosso povo de Israel falava de Bilam. O que aconteceu? Começou a se envolver com as mulheres pagãs, e na sequência se envolveram com a idolatria. Então, não é simplesmente, eu não me ajoelho diante de ídolo, que significa que você está fora da idolatria. Você tem que abandonar todos os vínculos religiosos idólatras que você tiver. Todos eles. Abster-se das contaminações dos ídolos, bem como das relações sexuais ilícitas, da carne de animais sufocados e do sangue. E continua, porque Moisés tem em cada cidade, naquele tempo, né? Hoje não tem mais. Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que o pregam na sinagoga. Isso aqui é Torá, gente. Se o gentio tiver que aprender a Torá, ele tem que aprender na sinagoga, onde se ensina a Torá. É por isso que eu disse que era uma contradição daqueles judeus da Galácia querer circuncidar os gentios que não tinham conhecimento da Torá. Isso era um erro. Era apenas uma carnalidade da parte deles. Então, verso 25, pareceu-nos bem, chegados a um pleno acordo, eleger alguns homens, enviá-los a vós, outros,
com os nossos amados Barnabé e Paulo. Homens que têm exposto a vida pelo nome de nosso Senhor Yeshua HaMashiach. Enviamos, portanto, Judas e Silas, os quais pessoalmente vos dirão também essas coisas. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, a Ruach HaKodesh, e a nós, não vos impor maior encargo além destas coisas essenciais. E repete, verso 29, que vos abstenhais das coisas sacrificadas a ídolos, bem como do sangue e da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Destas coisas fareis bem se vos guardardes. Saúde. Bom, o que aconteceu na sequência? Depois disso. Ao passar pelas cidades, entregaram, isso 16:4 aí de Atos, outro capítulo, né? Ao passar pelas cidades, entregaram aos irmãos para que as observassem as decisões tomadas pelos apóstolos e Zaquenim ou presbíteros de Jerusalém. Então, isso até é uma coisa importante para nossos irmãos. Alguém fala, está liberado tal coisa. Está liberado isso, está liberado aquilo. Aí você fala, mas onde é que estão as informações que vieram do ministério? Nem o líder local pode liberar nada. Não pode liberar. Tem que vir desse conselho. Para que as observasse as decisões tomadas pelos apóstolos e Zaquenim de Jerusalém. Tem que ser decisão aprovada, ministerialmente, não tem nada liberado. Se alguém que falar que está liberado, você pede um documento, uma carta, uma mensagem ministerial, assinada pelo Beit Din. Não tem nada disso, então isso aí é conversa de apóstata, como aqueles que estavam ensinando circuncisão para os gentios que estavam se convertendo. É gente que gosta de tumultuar. Tá? Bom, eu quero dar alguns detalhes para vocês sobre esses 4 mandamentos de Atos 15, verso 20 e verso 29. Eu quero dar alguns detalhes para vocês. Vamos ver. Animais sufocados. Inicialmente vamos começar com essa parte que diz coisas sacrificadas aos ídolos, já falei, da idolatria, um pouquinho disso, né? O que seria isso? Vamos começar por aí então. Idolatria, né? O relacionamento nosso com uma fé idólatra, cumprindo mandamentos idólatras. Por exemplo, se você é observador do domingo, é idolatria. Por quê? Porque o domingo não está associado com o Deus Sol, o Sunday. O Natal, a celebração do Natal, não é o nascimento do Deus Sol? O dogma da Trindade, dizendo que Deus são 3 pessoas, ou é 3 pessoas. Então isso são ensinamentos associados à idolatria. Então se você acredita em imortalidade da alma, o homem morre, mas está vivo por aí, muito embora alguns segmentos judaicos que absorveram isso do paganismo, assimilaram, esse é o termo, a imortalidade da alma, assimilaram a reencarnação. Isso é idolatria. Então, se abster da idolatria significa se abster dessas crenças. Não é só, eu não me ajoelho mais diante de um ídolo. Não é só isso. Não é só isso. O envolvimento seu com a idolatria.
E outra vez ouvi uma voz do céu que dizia, 18:4 de Apocalipse, sai dela, povo meu. Deixar também esses ambientes idólatras, esses movimentos idólatras, envolvidos com a idolatria. Eu estou falando com quem está querendo viver um processo de conversão. Quem está satisfeito aonde está, isso é problema de cada um. Eu não respondo pela alma de ninguém. Eu respondo por aqueles que nos procuram, que querem a verdade, aí eu tenho que ensinar o certo. Agora, quem não quer, eu não tenho nada a ver com isso. Então, se você quer, é com você que a gente está falando. Apocalipse 2:20, mas tenho contra ti o tolerares que Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensine e engane os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Olha aí, tenho contra ti o tolerares Jezabel. Será que você não está tolerando Jezabel? Você não está compactuado com Jezabel? Fazendo com que as pessoas comam do sacrifício da idolatria, se prostituam com os ídolos, isso é muito aquela ideia lá do Bilã e do Balaque lá, que envolveram os pagãos com os judeus e acabaram se prostituindo e se envolvendo com a idolatria. Apocalipse 2,14, uma das poucas coisas tenho contra ti, porque tens lá os que seguem a doutrina de Balaão, está aí, ó, o qual ensinava Balaque a lançar tropeços diante dos filhos de Israel, para que comessem dos sacrifícios da idolatria e se prostituíssem. Relações sexuais ilícitas. Então, se abster da idolatria, se abster da relação sexual ilícita, não é apenas a prostituição e o adultério que é uma relação sexual ilícita. Muita gente pensa assim, não, relação sexual ilícita é prostituição, é você sendo solteiro, se envolver sem o casamento, fora do casamento com sexo, isso é prostituição. Ou se envolver com a mulher casada, com o homem casado, que é adultério. Mas não é só isso que é relação sexual ilícita. Não é só isso. Olha aqui. Não te chegarás à mulher para lhe descobrir a nudez durante a sua menstruação. Então isso aqui também é uma relação sexual ilícita grave. O homem se envolver com a mulher no período menstrual da mulher. É grave tanto para o homem quanto para a mulher. Isso é proibido para o gentil estrangeiro que está começando o processo de conversão. Então, em vez de mandar ele fazer circuncisão, tem que ensinar ele esses primeiros passos. Esse é Levítico 20:19. Vamos ver o 18. Levítico 20:18. Se um homem se deitar com mulher no tempo da enfermidade dela, ele descobrir a nudez, descobrindo a sua fonte, né, o sangue, né? E ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão eliminados do meio do povo. Então dava exclusão do povo de Israel. Está vendo? Parece, é uma coisa pessoal, particular, entre eu e a minha mulher lá, exclusão do povo. Coisa grave. Então isso aqui que o gentil vive, o gentil não pode viver, o gentil em conversão não pode praticar essas coisas. Ezequiel 22:10. No teu meio descobrem a vergonha do seu pai e abusam da mulher no prazo da sua menstruação. Então está aí. Né? Nós, nosso povo, a gente faz um banho ritual depois do período menstrual da mulher. A mulher faz um banho, uma imersão ritual, que nós chamamos de mikvê. Depois que completa o período direitinho, ela faz um mergulho, uma mikvê de purificação.
da impureza menstrual. Nós dizemos que a mulher está nidá, está imprópria. Aí depois desse procedimento ritual, é que a mulher pode se relacionar com seu marido. E somente as mulheres casadas, obviamente, que fazem esse banho ritual com essa finalidade. Então, o gentil em conversão tem que se abster da idolatria, tem que se abster das relações sexuais ilícitas, que envolve também o envolvimento com a mulher no seu período menstrual. Vamos a mais um dos 4 pontos, então. Mais um dos 4 pontos. Não comer carne sufocada. Qual é a definição para carne sufocada? Carne sufocada é do animal que foi morto sem sangrar. Então, o animal que morreu por si, o animal que foi acidentado, o caminhão bateu no animal lá, matou. Ou caiu de um barranco, morreu. Esse animal morreu sufocado, o sangue não saiu. Tá? Também está proibido. Animal dilacerado ou sufocado. Os gentios podem praticar isso? Eles podem, porque eles não servem o Deus que você está servindo. Eles podem comer, mas você não. Eles podem trabalhar no Shabat, porque eles não se identificam com o Deus verdadeiro que criou o céu e a terra. Mas você que está vivendo o processo de conversão, você já vai aprender também que não pode mais trabalhar no Shabat. Você que está no processo contínuo, no processo de techuvá, de conversão. Ah, eu estou numa comunidade que guarda o sábado, mas só isso. Cumpre Torá? Não. A lei cerimonial, não, a gente não cumpre. Está perdendo seu tempo. Está cumprindo o mandamento desnecessariamente, porque não adianta nada. Se você está, ainda que você esteja num lugar desse, mas você está avançando no processo de techuvá, está obedecendo mais, aí vale a pena, aí é aceito por Deus. Entenderam? Então não pode comer carne sufocada. Animal encontrado morto, dilacerado, acidentado, morto por outro animal, não pode. Tá? E por fim, eu deixei por último esse ponto, que é o sangue. Que aparece aqui então. Quanto aos gentios que creram, já lhes transmitimos decisões para que se abstenham das coisas sacrificadas a ídolos, do sangue. O sangue está aqui em segundo lugar, nós vamos falar por último. Da carne de animais sufocados e das relações sexuais ilícitas. Vamos falar aqui então do sangue agora, né? Vamos começar em Levítico 17, verso 12. Vamos começar em Levítico 17, 12. Portanto, tenho dito aos filhos de Israel: nenhuma alma dentre vós comerá sangue, nem o estrangeiro que peregrina entre vós o comerá. Esse estrangeiro, o estrangeiro que está vivendo já o processo de conversão, não pode comer sangue. Tá? Nenhuma alma dentre vós comerá sangue. Ah, Aroche, eu não como sangue. Antigamente eu comia chouriço, a galinha lá tem agora me foge o nome da galinha que é feita com sangue. Não como mais. Bom, Gênesis 9, 4, vamos ver. Carne, porém, com a sua vida, isto é, com o seu sangue, não comereis.
Veja, gente. Carne, porém, com a sua vida. Isto é. O que é uma carne com a sua vida? Isto é, com o seu sangue. Não comereis. Oxe, mas a carne que a gente compra no supermercado, no açougue, não tem sangue não. Tem sim. Tem sim. Tem porque o animal não foi abatido da forma correta. O nosso povo, o povo de Israel, abate o animal de uma forma que o animal não sofra e que escoa todo o sangue do animal. O animal não sofre, não leva choque, não leva marretada, martelada. O animal é degolado, sem que totalmente seja cortado o pescoço, ele é degolado nos lugares, nas veias que tem o sangue. E todo o sangue do animal, o animal fica ali um tempo até que todo o sangue escoe. Essa carne não tem sangue. Ah, mas ela é vermelhinha. Bom, aí, isso seria, alguns chamam de o suco da carne. Mas o sangue que está nas veias, tudo, sai tudo. Agora, o animal que é abatido pelo mundo aí fora, que é vendido nos mercados, nos açougues, o animal leva um choque, leva lá uma marretada. Eu me lembro que eu assisti isso quando eu era criança. Na cidade que eu morava tinha um frigorífico. Chamava-se Frigorífico Cruzeiro. E eu vi o abate, como é que era. Então esse animal levava uma marretada na cabeça, ficava tonto, já era conectado os pés traseiros desse animal, ele já era erguido e ali já era destrinchado o animal. Então não sai o sangue. Isto é a carne com o seu sangue, não pode ser comido. Lembra que eu falei da carne sufocada? A diferença é que a carne sufocada não sai nada do sangue. E esse animal abatido de forma incorreta, sai um pouco de sangue, mas não sai tudo. Então não pode. O que nós chamamos de carne kosher? É a carne cujo animal é abatido da forma correta e que é escoado todo o sangue. Claro que aí vai envolver uma certa ritualística, alguns regulamentos judaicos. Convém lembrar também que os árabes, os religiosos, eles também fazem um abate para extrair o sangue dos animais, muito embora para o povo judeu não seja adequada aquela carne, mas também é um povo preocupado em não comer carne com sangue, tá? Deuteronômio 12:23. Somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com o sangue. Então, mais uma passagem, né, explicando: somente empenha-te em não comeres o sangue, pois o sangue é a vida, pelo que não comerás a vida com a carne. Aqui vai dar a diferença do tal do chouriço. Chouriço é sangue puro. Claro que não pode comer o sangue puro. Mas também não pode comer o sangue com a carne. Ou a carne com o sangue. Também não pode se comer. Entenderam? Olha, você que... O nosso povo, a nossa comunidade, nós temos membros da nossa comunidade que fazem o abate kosher, de acordo com as normas judaicas. Em vários lugares nós temos pessoas que fazem o abate kosher. E nós temos também ensinado os nossos membros que moram em lugares que não tem ninguém especializado nisso, como é que eles podem fazer o abate kosher, pelo menos lá do frango ou até do carneiro, né?
Fora disso, você pode comer o peixe que tem escama e barbatana. Já vou aproveitar para dizer que não existe abate kosher para peixe. Peixe não precisa abate kosher. Você só se preocupe com o peixe que tem barbatanas e escamas. É limpo. Você pode comer. E peixe, existe uma infinidade de peixes que você pode comer. Então, fora disso, vai sobrar o ovo e não resta muita coisa. Mas nós temos na nossa comunidade pessoas que fazem um abate de acordo com a normativa do nosso povo, e então nós podemos comer. Existe também os fornecedores de carne kosher do nosso povo judeu, como a Living, enfim, outras que também nós conhecemos em São Paulo, me fala agora o nome, que vende lá em São Paulo, por exemplo, você vai poder adquirir a carne kosher diretamente com o nosso povo, e quem está próximo do nosso povo também pode entrar em contato conosco e obter informações. Hoje nós temos Lorena, nós temos Sombrio, Santa Catarina, nós temos Vacaria, no Rio Grande do Sul, nós temos Vila Velha, em Vitória. Enfim, nós temos vários lugares onde os nossos membros são especializados em fazer o abate kosher, para que você não coma carne com sangue. Agora eu quero ler com vocês Levítico 7:27, que dá um esclarecimento importante. Lembra que eu falei da relação sexual ilícita, e eu falei da relação com a mulher no período menstrual, que aquilo dava exclusão do povo? Aquela alma ou aquele casal que praticar o relacionamento nesse período seria extirpados do povo de Israel ou excluídos. Veja agora no capítulo 7:27 de Levítico. Toda pessoa que comer algum sangue, aquela pessoa será extirpada do seu povo. Dava exclusão. É coisa grave. Dava morte, dava exclusão. O sábado dava morte, aliás, o sábado dava morte. Quem transgredisse o sábado era pena de morte. E quem comesse sangue era expulso do povo de Deus. É muito sério. Agora nós vamos encontrar um exemplo no livro de 1 Samuel 14, do verso 32 ao 34. Abram lá conosco. 1 Samuel 14, 32 a 34, e vamos ler. E, lançando-se ao despojo, no caso de uma batalha, então eles tomaram os animais, as ovelhas dos inimigos, numa guerra. Então o texto diz assim: e lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Preste atenção, vou repetir para vocês. E lançando-se ao despojo, tomaram ovelhas, bois e bezerros, e os mataram no chão, e os comeram com sangue. Disto informaram a Shaul, dizendo, olha bem, essa informação chegou no rei Saul dessa forma: eis que o povo peca contra o Senhor. Eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. É pecado. Tá? Então, fizeram aquela guerra,
tomaram dos inimigos ovelhas, bois, bezerros. Mataram aqueles animais, no chão mesmo ali, mataram e comeram a carne dos animais com sangue. E comunicaram ao rei, olha, o povo peca contra o Senhor, comendo esses animais com sangue. Disse ele, procedestes aleivosamente, rolai para aqui hoje uma grande pedra. Disse mais Saul, espalhai-vos entre o povo e dizei, cada um me traga o seu boi, a sua ovelha, e matai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então, gente, ainda que seja uma carne considerada de animal limpo, boi, ovelha, não pode comer esse animal dessa forma. Você não pode comer o animal abatido dessa maneira. Consequentemente, você não pode ir lá no supermercado, comprar uma bandejinha de carne, ou ir lá no açougue comprar uma carne que não foi abatida da forma correta. Porque aí você está pecando contra o Senhor. Então esses são os 4 mandamentos que devem ser cumpridos pelos estrangeiros gentios que estão começando o processo de conversão. Então, quanta gente, vocês vão dizer aí, vamos olhar para essa outra câmera agora, quanta gente que acha que está obedecendo a Deus. Não, é só os 4 mandamentos de Atos 15, mas você cumpre? Você cumpre os 4 mandamentos de Atos 15? Ah, do jeito que está explicado aí não. Então, meu amigo, nem os 4 mandamentos de Atos 15 você cumpre. Já pensou? Você não cumpre. Eu não sei como é que as pessoas pensam que estão agradando a Deus. Ah, mas eu estou orando, mas eu estou pedindo. Olha, Yeshua falou, em vão me adoram, ensinando doutrinas que são mandamento de homens. Quando nós adoramos a Deus, mas fazemos as coisas contra a vontade de Deus, ignoramos a Deus, o nosso culto, a nossa adoração é em vão. Se teu irmão pecar contra ti, você descobriu que o teu irmão pecou contra ti, ou se o teu irmão tem alguma coisa contra você, ele tem uma coisa contra mim. Então, não vá adorar a Deus, não. Não vai entregar a tua oferta, não. Vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Foi isso que Yeshua falou. Reconcilia primeiro com o teu irmão, acerta com ele, fica bem com ele, e depois vem e apresenta a tua oferta. Porque essa tua oferta não vai ser aceita, meu amigo. Sinto muito. Não é aceita. Em vão me adoram. Nós podemos estar adorando a Deus em vão. Quando nós não respeitamos a palavra de Deus. Tá? Você pode fazer um louvor bonito, uma adoração bonita, como eu tenho visto por aí. Coisas lindas, até com orquestras. Adoração até com orquestra. Coisa linda, inspirada. Mas na desobediência. Na desobediência a Deus. Transgredindo esses mandamentos aqui, ó. Olha só, acaba transgredindo tudo, porque, ó, coisa sacrificada a ídolos, idolatria, envolvido com a série de ensinamentos pagãos. Sangue, comendo carne com sangue. Sufocado, animal encontrado morto, ou alguém bateu, acidentou com o carro, você come. E mantendo o relacionamento com a mulher no período proibido por Deus. Você não está cumprindo nada. Nem esses 4 preceitos você não está cumprindo.
Vocês sabiam que, segundo a tradição judaica, quando num lugar querem construir uma sinagoga, precisam de uma sinagoga para estudar a Torá, a primeira preocupação do povo judeu é construir uma mikve, ou esse tanque para fazer a imersão, para a purificação das pessoas, sabia? Porque é mais importante purificar as pessoas do que as pessoas se reunirem numa sinagoga bonita para adorar a Deus, tudo estando impuro. A mulher cumpre os dias, não faz a mikvê, porque não tem a mikvê ou porque eles não conhecem isso. E eu chamo a atenção aqui desses irmãos que já são estrangeiros, que já convivem dentro de uma congregação, muitas vezes messiânica, mas que não cumprem também esses mandamentos aqui. Não cumpre Torá e não cumpre nem esses 4 mandamentos. E estão, obviamente, enganados, achando que estão salvos por Yeshua, estão, como diz em inglês, crafted, estão enxertados na oliveira. Enxertado nada, meu querido. Como é que você está enxertado se você está transgredindo Torá? Se nem esses 4 mandamentos você não cumpre, como é que você está enxertado? É muito sério. É como eu disse para vocês, a minha obrigação é ensinar o certo. Eu não sou responsável por quem não está cumprindo Torá. Eu sou responsável por aquele povo que Deus tem colocado sob minha responsabilidade. Sobre esse eu respondo. Por esses eu respondo. Agora, você deve tomar a sua decisão. Se você é um gentil, estrangeiro, se aproximou de uma comunidade judaica com o objetivo de melhor servir a Deus ali, melhor cumprir Torá, e é dito para você, você é gentil, você não precisa cumprir Torá, você toma cuidado que você está sendo enganado. Porque você tem o direito da conversão. Tem. E se baseia em Cornélio. Tá? Aqui tem um fã de Cornélio aqui. Se baseie nele. Ele era um tzadik quando ele recebeu a Tevilá. E peça a sua Tevilá também. Não fique com Tevilá que você recebeu estando na desobediência, estando no pecado, porque isso aí não purificou nada. Olha aí, então, o nosso tempo já está se esgotando, mas eu quero ler com vocês alguns versículos também. Aqui no primeiro livro de Reis, 1 Reis, capítulo 8, 41 a 43, veja bem que coisa interessante diz aqui. Salomão, quando ele faz ali a dedicação do templo a Deus, ele faz uma oração pelo nosso povo, que está em terra remota, na diáspora. Fala até que se o nosso povo estiver na diáspora e orar a Deus, ouve dos céus a sua oração, perdoa o seu pecado. Então tem gente que fala que o povo é perdoado por causa disso. Não, não, não. Isso aqui significa que o povo de Deus na diáspora, quando ele se arrepender e tal, ele vai abraçar Yeshua. A única maneira de salvação é através de Yeshua. Romanos 11, Paulo fala que quando se cumprir o tempo, a plenitude dos gentios, então todo o restante de Israel será salvo. Então Israel, enquanto que nação, povo, precisa de Yeshua para se salvar. Hoje, individualmente, qualquer um pode abraçar Yeshua, não precisa deixar a sinagoga, é só tomar conhecimento e aceitar Yeshua, aceitar a justiça de Deus e obter o perdão dos seus pecados e crer no Mashiach. E crer em Yeshua. Você já alcança a salvação. Individualmente. Agora, como povo, é só depois que completar a plenitude dos gentios que Paulo fala aos Romanos no capítulo 11. Quando a plenitude dos gentios houver entrado, se completar, então aí sim, o restante de Israel, aí serão todos. Como nação, aí sim,
serão salvos. É preciso aceitar Yeshua. E também ouve o estrangeiro que não for do teu povo Israel. Então, depois que Salomão ora para que Deus ouça o israelita que está distante, mas que se arrepende das suas transgressões, que busca o Senhor, que crê em Yeshua, que aceita o Mashiach, Deus ouve e perdoa, porque Salomão pediu isso para Deus. Ele ora pelo estrangeiro também. E ele diz o seguinte: e também ouve o estrangeiro que não for do teu povo Israel, porém vier de terras remotas, por amor do teu nome. Porque ouvirão do teu grande nome, da tua mão forte e do teu braço estendido, que vier e orar a esta casa. Então o estrangeiro, de um lugar distante, terra remota, lê a Bíblia, ouve falar do Deus de Israel, aí eu vou em Jerusalém. E hoje acontece muito isso. Quantas caravanas de pessoas vão a Jerusalém, vão a Israel, visitar a Terra Santa, e aí vão lá no muro, levam os seus pedidos de oração, encaixam lá na fenda do muro, né? E olha, Salomão orou por essas pessoas, e ele falou: quando o estrangeiro vier de terras remotas, que não for do teu povo Israel, mas que vier aqui, porque eles vão ouvir do teu nome. Ouve tu nos céus, assento da tua habitação, e faze conforme tudo o que o estrangeiro a ti clamar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, para te temerem como o teu povo de Israel, e para saberem que o teu nome é invocado sobre esta casa que tenho edificado. Isso aí é repetido também em Crônicas, segundo livro de Crônicas 6, 32 e 33. Então está aqui, ó. Deus ouve o estrangeiro, que se chega lá. Quantas pessoas, depois que visitam Jerusalém, entram para o processo de techuvá? Agora não pode ficar parado. Se você, meu amigo, pastor, líder religioso, está amando Israel, foi em Israel, fez um contato com Israel, é um estrangeiro hoje. Você está no processo, mas você para, não adianta nada, você tem que continuar o processo de techuvá. E outra, está preocupado com o seu povo? Faça a sua techuvá, a sua conversão, da sua família, a sua da sua família. Depois você vai trabalhar com o seu povo. Mas não perca tempo, não fique parado, porque é muita coisa para se aprender. E você não pode perder tempo, porque há uma promessa para você, estrangeiro. Mas tem que se juntar ao povo. Temos que nos unir ao povo. Então não existe uma igreja gentílica, uma congregação gentílica. Tá? Então o que aconteceu? João Batista vem, começa a congregação de Yeshua. Dia de Pentecostes, ali cerca de 3.000 israelitas da diáspora recebe a Tevilá, se arrepende, recebe a Tevilá, recebe o Ruach HaKodesh, voltam para suas cidades, para suas sinagogas de origem. Lá eles serão testemunhas de Yeshua lá dentro das suas sinagogas. E aquela congregação ali de Jerusalém se fortalece, cresce, os sacerdotes começam a vir para aquela congregação. Depois vem os gentios, vem Cornélio, Tzadik Cornélio entra para a congregação, os demais gentios começam a se unir à congregação de Yeshua, aquele segmento, ao tabernáculo de Davi restaurado, que é assim que é chamado por Tiago, em Atos 15. E aquela congregação, ela vai caminhando como um segmento judaico até o 4º século. É claro que com a morte dos apóstolos, a apostasia começou a entrar de maneira gradativa. Quem sabe em determinadas, querrilote, congregações. A apostasia começou a entrar aos poucos.
mas era mantida a fé judaica ainda. E a fé judaica, a vivência da Torá foi até o 4º século. No 4º século, já a população gentílica havia crescido muito, já veio a grande multidão, já havia completado 144 mil de todas as tribos de Israel, já haviam completado ali dentro, e agora já era a grande multidão que estava dominando. E líderes, haviam muitos líderes já advindos do mundo gentil. E a congregação de Yeshua vivia sob perseguição romana. E então, o Constantino tem uma visão, diz que ele teve uma visão numa guerra, ele viu uma cruz no céu, um sinal no céu, e uma frase: com esse sinal vencerás. Constantino. Aí ele entendeu que aquilo ali era o cristianismo. E ele vai então e propõe um apoio àquela congregação que até ali era judaica, muito embora já tivesse apostasia já. Ele propõe ali um apoio, dar poderes aos bispos, aos líderes daquela congregação, desde que fosse banido daquela congregação tudo que era judaico, a começar pelo sábado. Então tiram o sábado fora, tirem as festas, proíbam a circuncisão, tirem tudo do judaísmo, porque vocês vão ter que se unir aos pagãos, então essas coisas vão atrapalhar, vai ficar difícil para os pagãos entender a religião que eu, o imperador Constantino, estou aprovando. E ali os líderes da então congregação fizeram aquele acordo com Roma. E a parte fiel, a parte que não aceitou, passou a ser perseguida. É a mulher que vai para o deserto. E aquela parte que apostatou cresceu e se tornou grande no mundo cristão. E o cristianismo veio depois, veio a reforma protestante, que não reformou muita coisa, pouca coisa, mas que continuou fiel aos ensinos romanos aprendidos de Roma. Mas até ali, até o 4º século, a congregação era judaica. Gentios entravam, passavam pelo processo, se tornavam parte do povo de Israel. E é isso, meu amigo, que você precisa fazer. Se unir ao povo, para que a sua obediência, para que o sábado que você guarda, para que a alimentação correta que você pratica, para que as festas que você celebra tenham validade diante de Deus, você precisa estar unido ao nosso povo. Shalom, paz seja convosco. Espero vocês na próxima oportunidade de estarmos juntos. Sejam bem-vindos e tenham uma boa semana. Shalom, shalom.